Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Construindo Projetos de Python para Iniciantes. E hoje a gente vai fazer um projeto bem interessante que a gente vai agregar algumas coisas que a gente não viu nos vídeos anteriores, né? Uma nova estrutura, que é a estrutura de dicionário, tá? E para a gente entender, né, e começar o desenvolvimento desse projeto, eu vou mostrar o que vai inspirar a gente nesse mini projeto. Bem, eu trago aqui um jogo, tá? Que você consegue acessar do seu navegador, basta digitar esse link aqui, tá? Que é o Termo, que é basicamente um jogo de palavras, né? Ele vai dar aqui uma palavra de 5 letras e você tem que adivinhar, né, essa palavra. Você tem uma limitação aqui de tentativas, tá? E quando você digita uma palavra aqui, uma sugestão, né, ele vai te dizer quais letras você acertou, quais você errou e assim por diante. E aí o jogo acaba quando você esgotar suas tentativas, né? E aí, meio que o jogo acaba aí, ou você acerta, né? E esse jogo também gera uma pontuação que você pode compartilhar com seus amigos, coisas nesse sentido. E a gente vai fazer um jogo com essa pegada, claro que não vai ser na mesma proporção, a gente não vai fazer algo na web, coisa desse tipo, tá? É mais uma inspiração. Só que aqui a gente vai fazer uma leve adaptação. Bem, para esse jogo, em vez da gente fazer um jogo de palavras, a gente vai fazer um jogo de datas, né? O usuário vai ter que adivinhar a data, que nesse caso seria o dia, o mês e o ano, tá? Então, o usuário vai ter que digitar basicamente 8 números, né? Os dois primeiros representando o dia, logo em seguida os dois seguintes representando o mês e os 4 últimos dígitos vão simbolizar o ano. Só que aqui no jogo, né, assim que o usuário inicia, vai ter uma dica que vai ser um acontecimento importante que aconteceu nessa data. Então, por exemplo, no dia 25 de 1 de 1654 foi o fim do domínio holandês no Nordeste brasileiro. 31 de 3 de 1964 foi o golpe militar e início da ditadura do Brasil. E assim por diante. Então, o que é que o nosso programa vai fazer? O que o projeto de Python vai acontecer? Ele vai aleatoriamente escolher uma data, tá? Vai mostrar para o usuário a dica referente a essa data. E aí o que o usuário digitar, o programa vai comparar, né, com a resposta e vai dizer qual dígito ele acertou, qual dígito ele errou e assim por diante. Bem, para armazenar essas informações, a gente vai estar utilizando um JSON, tá? O JSON é um arquivo muito famoso no mundo da programação, tá? Que ele armazena uma estrutura de dicionário. O que é uma estrutura de dicionário, Yuri? Bem, se você perceber, a estrutura aqui começa com uma chave, fecha, com chaves, tá? Tudo que tá dentro aqui é o dicionário, tá? Da mesma forma que a gente usa o colchete para simbolizar a lista, a gente utiliza as chaves para representar o começo e o fim do dicionário. E o dicionário é uma espécie de chave-valor. Ou seja, você tem a chave, que ela funciona como uma espécie de identificador. É via a chave que você acessa alguma determinada informação, tá? E o valor é justamente a informação atrelada à chave. Então, por exemplo, se eu chamar essa estrutura e procurar a chave 25011654, ele vai localizar isso dentro da estrutura, tá? E você consegue facilmente acessar o valor que está armazenado aqui, atrelado a essa chave, tá? Então, isso aqui eu vou estar usando para simular um banco de dados, tá? Bem a grosso modo. Aqui vocês podem perceber que a gente tem várias datas com acontecimentos importantes aqui. E a intenção é o nosso script acessar isso aqui aleatoriamente. Ele vai escolher uma linha desse dicionário, tá? E aí vai fazer essa logística do jogo, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente vai ter que primeiramente ler esse arquivo dentro do nosso script Python. Para isso a gente vai usar uma biblioteca, que é o JSON, tá? Era uma biblioteca nativa, então provavelmente você já tem ela, se você instalou o Python na sua máquina, tá bom? E é ela que a gente vai estar utilizando para justamente trazer esse dicionário aqui que está nesse arquivo aqui dentro do nosso script Python, tá bom? Bem, primeiramente a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que chamar aqui o open, tá? Esse open é uma função especial do próprio Python, tá? E ele serve para a gente abrir arquivos dentro do nosso script, tá? A gente precisa fazer isso porque esse é um intermediário, né, um caminho para a gente conseguir acessar o arquivo. Então aqui, ó, eu coloco o words.json dentro do open, tá? Que é justamente para eu abrir esse JSON. Eu não preciso especificar diretório, porque o JSON ele está no mesmo diretório, na mesma pastazinha do meu script Python. Então ele já vai procurar aqui dentro. Caso eu tivesse uma pasta aqui, esse JSON estivesse dentro dessa outra pasta, eu ia ter que especificar, né? Eu ia ter que botar pasta / words.json. Mas como aqui tá tudo no mesmo canto, né, eu não preciso me preocupar com isso, tá? Só que aqui tem uma pegadinha, tá? Tem um detalhe.
Se eu só fazer isso aqui e prosseguir, quando eu chegar lá na frente, que tentar acessar a informação dentro desse arquivo, ele vai dar um erro de codificação. Por quê? Quando a gente tenta acessar coisas aqui dentro do Python, ele vai seguir uma linha de decodificar o arquivo para conseguir tratar ele aqui dentro do nosso script, tá? Se eu deixar do jeito que tá aqui, ele vai fazer ali uma padronização e muitas vezes isso pode dar algum problema, tá? Por isso aqui dentro do Open, a gente tem que usar um parâmetro, tá? Nessa função que é o encoding, tá? E aqui aí dentro a gente vai passar o UTF-8, tá? O UTF é o código, o estilo de codificação mais conhecido, mais comum, tá? De dígitos, tá? E a gente vai estar utilizando ele para evitar que aconteça esse erro aqui, tá bom? Porque muitas vezes ele vai tentar seguir uma outra linha de codificação, às vezes não tem um símbolo que ele consiga identificar e aí pode dar algum problema. Então a gente utiliza normalmente o UTF-8 quando a gente está falando em contextos aqui do Brasil, né? Palavras em português, etc, tá? Show! Quando a gente acessa aqui o arquivo, nosso próximo passo agora é carregar os dados dentro do JSON. Para isso eu vou criar uma variável que eu chamo de words. E aqui eu chamo a biblioteca JSON. E aí a gente usa a função load, tá? Que ela é própria quando a gente está tentando trazer algum arquivo aqui para dentro. E aí aqui dentro a gente simplesmente passa o F. Para mostrar isso aqui funcionando, eu vou botar para ele printar o words, tá? E a gente vai ver se isso aqui vai dar algum problema. Então, Python e vou colocar aqui o nosso script, tá? E pronto, se você perceber, ele trouxe aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui a dimensão aqui do terminal. Se você perceber, ó, tá aqui o nosso arquivo JSON, tá? Se você perceber, a primeira chave aqui que a gente tem é 25 de 1 de 1654, que é o fim do domínio holandês no Nordeste brasileiro. Se você perceber, é a mesma coisa que tem aqui no print que a gente colocou aqui no terminal. Então a gente está conseguindo acessar os dados aqui dentro, né? Muito legal. E para mostrar para vocês o funcionamento dessa estrutura, tá? Vamos aqui abrir e fechar um colchete, tá? E aqui dentro a gente vai passar uma chave, tá? Que vai ser justamente essa primeira aqui, tá? Vamos salvar aqui o arquivo, vamos rodar ele novamente. E se você perceber, ele retornou para a gente fim do domínio holandês no Nordeste brasileiro. Então aqui a gente tá vendo na prática o funcionamento do dicionário. Eu consigo facilmente acessar qualquer valor dentro do dicionário via a chave. Ele funciona como uma espécie de identificador, tá? Então, beleza, já estamos com o caminho andado aí. Então vamos lá. Qual é o nosso próximo passo agora que a gente consegue, né, acessar esse dicionário? É a gente fazer o computador escolher randomicamente uma dessas chaves aqui. Como é que a gente faz isso? Bem, a gente vai fazer o import aqui da função random. Vou apagar essa primeira linha aqui, que eu acabei importando sem querer, tá? Então vou importar o random aqui. E a gente vai usar aquela função que é o choice, que a gente já usou em alguns projetos anteriores, tá? Ela é própria para fazer uma escolha randômica dentro de um conjunto de opções que a gente fornece a ele. O que a gente vai fornecer? O words, né? Que é justamente os nossos dados. Só que eu não quero que ele escolha, tipo, em si a linha do JSON. Eu quero que ele escolha a chave, tá? Que é o mínimo que eu preciso para conseguir acessar o valor. Então, a gente vai colocar aqui o ponto .keys, abre e fecha parênteses, tá? Essa função aqui, atrelada ao dicionário, ela vai retornar todas as chaves do nosso dicionário. Para mostrar para vocês, eu vou até colocar um print aqui, tá? Para vocês verem como isso aqui funciona. Eu vou colocar esse random.choice que é atribuído a uma variável, tá? Que eu vou chamar de choice underline C, né? Para ser tipo choice computer, tá? Escolha do computador. Então vamos aqui executar o termo novamente. Calma que ele deu um errozinho. Qual foi o erro? Se vocês perceberem, tá? Aqui, ó. Na linha que eu coloquei o print, ele colocou aqui, ó, as chaves que a gente tem, tá? Se a gente ver aqui pro JSON, você vai ver, ó, 25 de 1654 tá aqui, né? 13 de 5 de 1888, ó, tá aqui ele, tá vendo? Só que se você perceber, ele retornou numa estrutura de digit keys, tá? Que seria justamente chaves do dicionário. Esse tipo de dado aqui, a função não reconhece, ele deu até erro aqui, ó. Se você perceber, ele deu um type erro, que é um erro de tipagem de dado. Digit keys no object is not subscribable, né? Ou seja, ele não consegue identificar esse tipo de dado porque ele espera receber uma lista, tá? Então a gente precisa converter isso para uma estrutura de lista. Como eu faço isso? Bem, um jeito muito simples, tá? Nos vídeos anteriores a gente viu que se, por exemplo, eu tiver em um formato de string e eu quiser transformar isso em do tipo inteiro, basta eu colocar esse no formato string dentro de uma função tipo int, tá? E aí é como se eu estivesse forçando a tipagem desse dado. Então a gente vai fazer o mesmo aqui. A gente quer forçar uma lista. Então a gente chama o list e coloca o word keys aqui dentro, tá? Então fazendo essa mágica aqui, a gente consegue converter esse formato aqui, né, esquisito, em um formato. Vamos limpar aqui o terminal, vou rodar novamente, ó. Se você perceber, ele nem deu mais erro agora, ó.
E ele não tá mais retornando aquele dict keys, ele tá retornando uma estrutura de lista, que é aquela que a gente já viu, né? Abre o colchete, fecha o colchete, nas coisas bonitinhas aqui. Então, show. Então, beleza, agora a gente tá conseguindo aleatoriamente escolher aqui uma chave desse dicionário, tá bom? Bom, agora a gente vai começar a brincadeira, tá? É o que? Eu vou botar um print aqui. Olá, seja bem-vindo. Prontinho, coloquei aqui uns prints, certo? Pra ser a introdução aqui pro usuário, né? Olá, seja bem-vindo. Eu botei esses jogos da Vera só pra fazer uma separação. E aqui a gente chega pra parte que o usuário vai ter que digitar a data, né? Que ele acredita que seja a resposta. Eu até coloquei aqui, ó, que eu quero algo de 8 dígitos, né? Os 2 primeiros simbolizando o dia, os 2 seguintes o mês e os 4 últimos simbolizando o ano, né? Pra entender o formato da data, né? Só que aí, o que é que acontece, né? A nossa intenção é, primeiro, que o usuário vai ter um limite de tentativas, tá? Então a gente vai fazer aqui uma variável, que eu vou chamar de nChoices, tá? Que é a quantidade de tentativas que o usuário pode ali ter pra tentar adivinhar a data. Vamos colocar 5, tá? O usuário vai ter 5 chances, tá? E aí a gente vai fazer um laço pra ficar repetindo a lógica, tá? Nesse caso é um while. Então a gente vai fazer enquanto nChoices for maior que 0, ou seja, enquanto o usuário tiver alguma chance, né, maior que 0, ele vai ficar repetindo aqui a lógica do jogo, tá? Aqui no final do loop a gente tem que ficar decrementando esse número de choices, senão a gente vai ter um negócio infinito. Aí não sai do canto. Então show. Então aqui agora a gente tem aqui essa repetição. Aqui, junto com esse input aqui antes, eu quero sempre colocar o print para o usuário, né, dar dica. Então a gente vai chamar a função print e aqui dentro a gente vai colocar dica, 2 pontos. E aí aqui a gente vai botar um mais, né? E aqui dentro a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o words, tá? Que é a variável que tem o nosso dicionário. E aqui dentro eu vou colocar o choice C. O que é o choice C? O choice C é uma chave do dicionário, ou seja, é uma dessa parte roxa aqui, tá vendo? Que o programa vai escolher randomicamente. Então digamos que numa execução ele escolheu 31/03 de 1964. Então, isso aqui vai estar armazenado dentro de Choice C. E aí, quando eu coloco isso dentro de Words, ele vai simplesmente acessar o quê? O valor. Golpe militar e início da ditadura do Brasil. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está botando dica, 2 pontos. Esse mais aqui vai concatenar, né? Então, quando acabar aqui esse espaço, ele vai colocar a informação que eu estou acessando aqui dentro do dicionário, tá bom? E bem, para a gente ver isso aqui, tá funcionando, né? O print bonitinho, eu vou executar aqui só para mostrar para vocês. Então, ó, se você ver aqui, ó, ele botou, ó. Olá, seja bem-vindo. Botou os jogos da velha, né? Dica: abolição da escravatura, lei áurea. E aí tá aqui data, né? E aí eu vou digitar uma opção, né? Mesmo que eu digite aqui qualquer coisa, não vai acontecer nada, né? Porque, enfim, ele vai ficar só repetindo até acabar as 5 tentativas, né? Porque eu não fiz mais nada aqui na lógica do código, tá bom? Mas só pra mostrar pra vocês aqui que tá funcionando a ideia do laço e dessa da dica, tá bom? Bem, nosso próximo passo agora é o seguinte, tá? O usuário, ele pode simplesmente tentar trollar o programa, tá? A gente tem que estar preparado para essas situações. O que é que o usuário pode fazer para atrapalhar, né, aqui o programa? Ele pode digitar uma coisa que não tem 8 dígitos, né? Porque quando a gente tá falando de data é muito comum, né? Por exemplo, se for o dia 1º, eu quero que ele digite 01. Mas o cara pode vir digitar só 1, por exemplo, tá? Mesmo eu colocando formato aqui e tal. Mas se o usuário ele digitar algo fora desse padrão, eu tenho que ter meu código lide de alguma forma, senão pode quebrar aí no meio do processo e causar alguma inconsistência. Então aqui a gente vai colocar uma condicional, que é o quê? A gente vai verificar se o tamanho que o usuário digitou aqui, né, que está armazenado nessa variável esse user, é igual a 8. Né? Eu sei o tamanho tem que ser obrigatoriamente 8 para dar tudo certo. Tá? Então eu vou usar a função len. Tá? A função len, ela vai justamente me dizer o tamanho dessa estrutura do array, né? O array, ele só tem uma dimensão, né? Porque ele acessa via índice, né? A lista. Então, ele vai dizer quantos índices essa estrutura tem, que é justamente o comprimento, né? O tamanho da minha lista. Então, eu tenho que verificar se isso aqui é diferente de 8. É o que não pode acontecer. Se isso acontecer, não posso deixar que o código continue, porque pode causar alguma inconsistência. Então, a gente vai printar aqui, ó, erro na entrada. A resposta deve conter 8 dígitos. E aí a gente tem que fazer com que o usuário digite novamente. Para isso a gente utiliza a palavra especial continue, tá? É uma palavra especial das estruturas de repetição. Ele vai ignorar tudo que tiver aqui embaixo, tá? E vai passar para o próximo laço. Então o que é que vai acontecer? Quando ele chegar nesse continue da linha 20, ele não vai decrementar o nChoice. Ele vai simplesmente passar para o próximo laço,
tá? Então ele vai verificar, a init.choice ainda é maior que 0, beleza. Aí vai pedir pro usuário digitar novamente, pronto. A gente evita aí que ocorra algum problema devido ao usuário não ter digitado algo de tamanho 8, tá? Nosso próximo passo agora é o seguinte, o usuário pode digitar algo que não é número. A gente tá falando de data, tem que ser número. Se o cara botar uma letra no meio, pode dar algum erro, alguma inconsistência. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente coloca uma outra condicional para saber se o que o usuário digitou é o número. A gente usa aquele parâmetro que a gente já usou em projetos anteriores, né, que é o aceDigit. Mesmo sendo uma string, né, um texto que é armazenado aqui no anceuser, essa função vai verificar, ali é um 2, é um número que está dentro dessa string, né? Então se isso acontecer, beleza, a gente segue o nosso código normal. Se não, né, a gente bota um else aqui, e aí a gente faz a mesma tática, a gente bota um print, dizendo erro na entrada, a resposta deve ser uma data. E a gente bota o continue novamente. E pronto, a gente assim evita que aconteça algum erro pelo usuário digitar uma letra aleatória, um símbolo diferente do que a gente tá esperando, tá bom? Beleza. Aqui a gente já cobriu todos os casos que o usuário poderia tentar avacalhar aqui o programa, tá? Agora vamos trabalhar a situação top, né? Que é o que? O usuário digitou uma data, só número, 8 dígitos. Beleza. Qual é o nosso próximo passo? A gente tem que ir número a número, né? A dígito, verificando. Então vamos lá. Para isso a gente vai usar um for, tá? E range 8. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando uma estrutura de repetição que vai se repetir 8 vezes, tá? Então esse i aqui, ele vai de 0 a 7, tá? E dá, no caso, 8 vezes, né? 8 tentativas, 8 repetições, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente tem que verificar se o que tá no anceuser é igual ao que tá no choice C. Lembra que choice C é a nossa data? É o que a gente tem que comparar, tá? Então o choice C aqui, ó, a gente coloca aqui. Choice C. Só que aqui, se eu fizer só isso aqui, eu vou estar comparando a string como um todo, tá? E eu quero comparar dígito a dígito. Lembra que a tática do joguinho é dizer, ó, você acertou esse número, você acertou esse período, mas você errou isso aqui. A gente tem que verificar isso dígito a dígito. Então a gente tá falando de duas listas, basta a gente acessar o i, tá? Aqui dentro de cada uma. Porque pensa comigo, vai começar esse laço aqui, o i tá igual a 0. Então o que ele vai fazer aqui na linha 24? Ele vai verificar se o número que tá no índice 0 da resposta do usuário é igual ao número que tá no índice 0 da resposta, né? E aí ele vai fazer isso a cada dígito, porque o i vai avançar do índice 0 ao índice 7, né? Que são os 8 dígitos aí da resposta que o usuário tem que digitar, tá? E aí se isso aqui for igual, é uma situação de que tem que dar certo o jogo, tá? Então a gente vai ter que informar para o usuário de alguma forma que, ó, meu filho, você acertou isso aqui, tá? Para isso, a gente vai fazer o seguinte, tá? Aqui antes da gente fazer as checagens aqui, tá? Antes de fazer esse for aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de check, tá? E aí o que é que vai acontecer? Esse check é para dizer, ó, tu acertou, tu errou, tá? É para isso que essa lista vai funcionar, tá? Para fazer isso acontecer, a gente vai usar o quê? A gente vai chamar o check.append, tá? O append é uma função que, quando atrelada à lista, uma variável que conta uma lista, ele vai adicionar, né? Por exemplo, se eu chamo check.append e eu coloco aqui dentro 1, ele vai simplesmente vir aqui no array e vai incrementar 1, tá? Se eu chamar append de novo e colocar 2, ele vai vir aqui, vai colocar um 2 aqui e assim vai. Eu vou simplesmente incrementando os elementos dentro dessa estrutura, tá? O append é isso. Como se fosse uma espécie de pilha, tá bom? E aí o que é que eu vou botar nesse append? Eu vou botar uma informação que ele acertou, tá? Para isso eu vou usar um vzinho de certo, tá? Eu vou estar utilizando esse vzinho aqui, tá? Para dizer que, beleza, fera, você acertou esse dígito, tá? Bem, se ele não tiver acertado esse dígito, a gente vai dar um append. Pronto, pessoal, coloquei aqui os prints, tá? Eu cortei essa parte do vídeo porque é um trabalho muito manual, tá? Então aqui, ó, na linha 30, eu simplesmente boto resposta, dou um /n para quebrar a linha, tá? No terminal. E aqui tem uma coisinha diferente, tá? Que é o quê? Eu tô dando essa barra vertical aqui, tá? Ponto join e o check. Lembra que o check é a resposta, né? A gente dizendo o que é que o usuário acertou, o que é que o usuário errou ali para cada dígito, tá? Que diabo é isso aqui? O que é que tá fazendo aqui? Cara, é o seguinte, um problema que vai acontecer é porque o símbolo, ele não é do mesmo tamanho do dígito, né? Então o que é que vai acontecer é que as coisas vão ficar muito quebradas, não vai ficar alinhado, então fica difícil pro usuário entender o que é que tá certo e o que é que tá errado. Então isso aqui
foi uma tática que eu fiz para facilitar, que é o quê? Esse ponto join, ele vai fazer a seguinte lógica, tá? Imagina que você tem uma lista, tá? Eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4. Quando eu dou um ponto join e eu coloco, por exemplo, que eu quero uma barra vertical, né? Vou usar o mesmo exemplo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim uma string, tá? Em que eu vou ter 1 barra 2 barra 3 barra 4, tá? É isso que esse ponto join faz. Ele simplesmente vai pegar ali a separação de cada elemento da lista, tá? E vai agregar com o que eu tô colocando aqui dentro do join, tá? Então é como se eu estivesse informando o jeito que eu quero que os elementos da lista ali sejam separados, tá? E aí eu tô formando uma string a partir disso. Então é isso que eu tô fazendo. Eu tô adicionando uma barra vertical apenas para a questão do check, né? Que é o caso de acerto e erro. E eu tô botando um espaço e uma barra pro caso de números, tá? Ah, Yuri, por que espaço barra? Bom, isso aqui foi eu brincando, né? Testando antes de gravar o vídeo, né? Pra ver o jeito que ficava melhor, para não perder tempo em vídeo, né? Tentando ajustar isso, já vi logo. E eu coloquei dessa forma, tá? Se você tentar fazer isso aqui de outra forma, você vai ver que fica um pouco desalinhado, fica um pouco difícil, tá? Mas isso aqui é apenas questão visual, tá? Não é algo muito de lógica, porque como eu tô fazendo tudo no terminal, né? Não tem um front-end, não tem uma visualização web, eu tô fazendo meio que essa gambiarra para ficar mais agradável dentro do terminal, tá bom? Mas só justificando aqui, explicando para vocês o que é esse ponto join, para não ficar aí né, com um espaço aí aberto na mente, né? E ficar só na base da aceitação. Mas beleza, uma coisa que você deve estar pensando, tá bom, Yuri, eu vou dizer o que é que o usuário acertou e o que é que o usuário errou. Mas se o usuário acertar tudo, era para acontecer alguma coisa diferente, né? Eu tenho que sair desse laço, porque o usuário já acertou tudo, né? Então pronto, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma variável, tá? Que eu vou chamar de win, tá? Que é para identificar que o usuário ganhou o jogo ou não, tá? Inicialmente ela vai ser false, tá? É um booleano, tá? E aqui dentro do código, do lado aqui de check, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de punctuation, que ela sempre vai ser igual a 0, tá? E aí o que é que vai acontecer? Aqui dentro, tá? Para cada dígito que o usuário acertar, ele vai ter um punctuation incrementado, tá? Então você imagina, se o usuário acertou os 8, ele vai incrementar 8 vezes, logo o punctuation vai ser igual a 8, tá? Então é isso que vai ajudar a gente a identificar que o usuário ganhou, tá? Que ele acertou a data. Então a gente vai fazer o quê? A gente aqui no final, tá? Depois que diz aqui o que o usuário acertou e errou de cada dígito, a gente vai fazer uma checagem se o que o usuário colocou de pontuação é igual a 8, tá? Se isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, tá? Eu vou simplesmente dar um win igual a true, certo? E aí, o que é que a gente precisa fazer aqui para finalizar? Aqui dentro do while, eu preciso colocar uma outra condição, tá? Porque imagina, quais são as duas situações para o meu jogo ser finalizado? Ou eu gasto a quantidade de chances que eu tenho, que nesse caso seria o anyChoice ficar igual a 0, né? Essa condição já está sendo coberta. Outro caso é o win ser verdadeiro, né? Ou seja, o cara ganhou o jogo, o cara acertou a palavra, então não tem pra que repetir, né? Sei lá, acertou a palavra é pro jogo acabar. Então aqui a gente coloca end, tá? Win is not true. É literalmente falar em inglês aqui. Enquanto o número de tentativas for maior que 0 e win, né, que é pra dizer que o jogador ganhou, ou seja, enquanto o jogador não ganhou, né, esse is not true é tipo, enquanto não é verdadeiro, ou seja, enquanto o jogador não ganhou, ele vai repetir esse laço, tá? Pra gente. Então é essa lógica que eu tô fazendo, tá? Só uma observação é que eu sei que algumas pessoas vão dizer, pô, Yuri, mas aqui dentro do if, na linha 39, tu podia botar um break, né? E aí o break ia sair também do laço de repetição. Sim, tem essa outra tentativa, tá? Mas eu tô fazendo isso aqui pra gente trabalhar essa ideia aqui de variáveis booleanas, duas condicionais aqui na estrutura de repetição, tá? Eu tô fazendo de propósito pra gente passar por essa linha de raciocínio, tá bom? Mas claro, existem outras formas de fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Eu apenas estou indo por um caminho didático para ir mostrando, né, diferentes táticas, diferentes ferramentas, tá bom? Bem, feito todo esse processo, aqui no final a gente faz o quê? Fora do while, tá? Que eu já tô no nível de indentação que eu tô fora do while, tá? Eu vou verificar se o win é igual a true, tá? Bem, se o win for igual a true, eu vou printar vitória. Yay! Parabéns! Se não, else, eu vou printar a derrota. É só para o usuário ter certeza, né, que ele perdeu. E aí tem que também dizer a resposta correta, né? Senão o cara vai dizer, tá, e qual era a data, né? Que eu fiquei um mó tempo tentando adivinhar.
A gente vai colocar resposta era, e a gente dá 2 pontos, bota um mais aqui, e aqui dentro a gente coloca o choice, tá? Choice C, que é justamente a variável da data, né? Que armazena ali a data que a gente captou, tá? Então, beleza, fizemos bastante coisa, tá? Fizemos bastante coisa. Uma coisinha que eu vou fazer aqui é só o seguinte, depois aqui do usuário digitar a resposta, eu vou colocar os jogos da velha, tá? Pra ficar mais separadozinho, tá? Só por questão de organização na visualização do terminal, tá bom? Então, beleza, vamos agora ver essa belezinha funcionando, tá? Vamos ver se vai dar algum erro também, né? Então, eu vou executar aqui novamente. Então, beleza? Deu a abolição da escravatura, novamente Lei Áurea. Então, eu vou chutar aqui, eu lembro que foi 1888, né? Eu vou chutar que foi dia 14/6/1888. Olha, tá vendo, ó? Como ficou bem bonitinho aqui, ó, alinhado, ó, dá pra ver claramente qual foi o dígito que errou e acertou, tá? Se eu não botar essas barras verticais e até aquela preocupação do espaço, fica confuso pro usuário, tá? Então eu vejo aqui, ó, que eu acertei 1, então eu sei que é 10 alguma coisa o dia. Eu acertei o 0, então eu sei que é um mês, não é mês 10, não é mês 11, nem mês 12, né? É alguma coisa antes do mês 10, tá? E o ano, beleza, eu acertei, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte agora, eu vou tentar cagar o pau. Vou colocar algo que não tem tamanho, que não tem tamanho 8, tá? Você vai dizer, ó, erro na entrada, a resposta deve conter 8 dígitos, tá? Então, beleza, ele repetiu novamente, né, pra eu tentar aqui o jogo novamente, tá? O que eu vou fazer também, eu vou tentar colocar um número, quer dizer, perdão, uma letra, né, algo que não é um número, ele vai dizer ele também vai dar um erro, né, inclusive, que ele deu 8 dígitos, né, deixa eu botar uma letra de tamanho 8 aqui, 4, mais um 0, mais um O, quer dizer. Pronto, agora foi, ó. Botei 8 dígitos que eram letra, ele disse aqui que a resposta deve ser uma data, né? Então, beleza, tá funcionando. Vamos ver aqui se eu consigo acertar agora isso aqui. 14/6, deixa eu tentar dia 16/4/1888. Não, errei. Vou botar 13/5. Aí, acertei. Vitória. Tá vendo? Olha, acabou. No caso aqui eu tentei quantas vezes? 1, 2... foi a terceira tentativa, né? Essas outras vezes aqui não conta porque foram casos de erro, tá bom? Então, se vocês perceberem, tá aí. A gente fez uma leve simulaçãozinha aí do jogo, tá? Claro que não tá exatamente a cópia, né? Porque não tem nada na web. A gente também não faz um esquema do usuário conseguir copiar ali a sua pontuação e mandar pros amigos, tá? Mas a intenção era justamente a gente trabalhar com arquivo JSON, né? Estrutura de dicionário. Não era algo que a gente ainda tinha abordado. A gente também viu várias funções novas aí, né? A ideia do ponto join, a gente viu o ponto append, a gente também viu essa questão de lidar com variáveis booleanas aqui na lógica, né? Das condicionais, tá bom? E eu espero que tenha agregado esse vídeo, tá? Não deixem de comentar aí, feedbacks sempre são muito bem-vindos. E é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.